Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amado irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, acionar o sininho. Fazendo isso todos os dias, o YouTube reconhecerá a legitimidade dessa bela missão. Na 23ª semana do tempo comum, Dia da Pátria, no ano de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Aqueles que também estavam atormentados por espíritos maus foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dentro dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, estamos aqui diante de um chamado, de um convite. E muito interessante que esse convite, esse chamado, foi preparado. Foi preparado. Jesus, diz o texto aqui, foi para a montanha para rezar e passou uma noite inteira. Uma noite inteira foi o tempo preciso para que Jesus escolhesse os seus 12. Para isso, foi preciso que ele entrasse em total intimidade com Deus, com o Pai. O Filho de Deus entrou na intimidade do Pai. Rezou, como diz o texto, a noite inteira. Amados filhos, nós precisamos observar a nossa vida e que muitas vezes nós tomamos decisões importantíssimas, porém sem uma vida de oração. Banalizamos a vida de oração e muitas vezes achamos que podemos tomar decisões sem uma vida de oração. O próprio Deus, que se fez homem, criou o ambiente, ou seja, todo um exercício. Ele subiu uma montanha, subir uma montanha, e parou para falar com o Pai, gerar intimidade para uma grande decisão, uma grande escolha que ele iria fazer. E assim Jesus o fez. Escolheu os seus discípulos, e entre esses discípulos, dentre eles, chamou apóstolos. Então aqui há uma diferença bacana. Ele agregou discípulos, chamou vários discípulos, preparou vários discípulos, amou vários discípulos. E dentre esses discípulos, ele escolheu 12 apóstolos. No apostolado, ou seja,
na imitação, na vivência fraterna, imitar o Senhor Jesus. Eu tenho visto muitas pessoas hoje, muitas mesmo, sem ter um pingo de preocupação com o outro. Jesus, quando saiu para subir a montanha e rezar com o Pai, ele pedia ao Pai que a decisão dele fosse a decisão do Pai, fosse a escolha do Pai. E assim, Jesus escolheu motivado pela graça do Pai. Então nós precisamos pararmos de tomarmos decisões sem orarmos, sem dobrar o nosso joelho, sem adorarmos, sem irmos ao encontro de Jesus, sem nos colocarmos como quem de fato não sabe nada. É Deus que sabe tudo. Eu não sei nada, você não sabe nada, nós não sabemos nada. Toda decisão que precisamos tomar, ela precisa estar sob o olhar de Deus. E aí eu apresento a Deus aquilo que eu quero fazer, porém não sei se devo fazer, mas apresento a Deus. Exatamente esse exemplo que Jesus nos dá no dia de hoje, onde nós celebramos a pátria, nosso Brasil, onde tem tantas propostas que não foram oriundas de uma experiência de oração, tantas propostas governamentais, tantas propostas pastorais, tantas propostas que não foram feitas com o joelho dobrado, no momento de adoração. E nós queremos, nesse dia de hoje, pedimos essa grande graça de Deus que nos dê essa disposição de orarmos e quem sabe a noite toda. Quem sabe fazermos essa vigília antes de uma decisão, fazemos que não seja uma vigília a noite inteira, mas que seja um tempo aprauzível para nos colocarmos diante de Deus e dele recebermos a orientação necessária para as decisões que precisamos tomar. Por isso hoje, no dia em que celebramos a pátria tão amada, tão abençoada por Deus, nós possamos ter uma vida de oração, de intimidade, aumentar essa qualidade de vida de intimidade com Deus. Os teus problemas, as tuas dificuldades não te representam. Os meus problemas não me representam. As minhas dificuldades não me representam. Quem me representa é o meu Deus. Quem te representa é o teu Deus, que te dá força e coragem para superar tudo e vencer tudo nele. Então que hoje a palavra de Deus nos anime, nos incentive, nos encoraje, para que toda e qualquer decisão que tenhamos que tomar na nossa comunidade, nas nossas pastorais, no nosso grupo de oração, na nossa paróquia, no nosso trabalho, na nossa família, toda e qualquer decisão seja oriunda, nasça da experiência de oração, de uma experiência profunda de intimidade com Deus, que nasça dessa graça, dessa intimidade com Deus, a orientação dos seus filhos, a condução da sua família, enfim, nasça dessa experiência com Deus. Que o meu sacerdócio, cada palavra dirigida, sejam palavras oriundas da minha vida de oração. Que cada sacerdote, ao orientar, ao fazer direção espiritual de um irmão, de uma irmã, ao celebrar a Santíssima Eucaristia,
a ministrar um sacramento, a fazer alguma orientação, seja tudo isto a partir da experiência real com esse Deus maravilhoso. Assim seja a minha vida, assim seja a tua vida, assim seja a nossa comunidade, assim seja todos aqueles que nos cercam, para que a oração seja o fio condutor das nossas ações. Que Santa Faustina, nossa patrona, nos ensine a nos colocarmos à disposição em oração com o Senhor Deus. Que a Santíssima Virgem Maria, aquela que primeiro comungou, Senhora do Brasil, abençoe a nossa pátria. Que São José, patrono da Santa Igreja, nos ensine a trabalhar para defender a nossa fé, defender o nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.